Oi, povo florido, tudo bem? Nós havíamos colocado uma enquete aqui no canal, né? Aqui no canal tem vários espaços, né? Além dos vídeos que ficam, aqui no canal também tem um espaço que tem lá o nome comunidade, em que a gente posta fotos, posta enquetes. E na última enquete que eu havia feito, eu questionei quais eram os assuntos que vocês queriam no próximo vídeo. E o mais votado foi a questão dos cuidados básicos aí com a rosa do deserto, tá? Então vamos lá. De forma bem sucinta, bem rápido, a gente vai destacar os cuidados básicos que nós temos que ter. O primeiro cuidado que nós temos que ter com a rosa do deserto, minha gente, basicamente é a questão do sol, tá? O que isso significa? As rosas do deserto, elas precisam de no mínimo 5 horas de sol, o sol incidir diretamente nas folhas delas, certo? Ou seja, não pode ser luz indireta. Ah, mas ela está no claro, tá? No claro, a luz ela está incidida na planta de forma indireta, tá? Então o que acontece? Se a luz só for de forma indireta, só estiver incidindo de forma indireta, o que acontece? Simplesmente a planta ela não vai se nutrir. Por quê? Porque o sol tem que incidir aqui na folha para que a planta transforme a energia solar num processo chamado fotossíntese, né? Ela vai sintetizar essa luz em energia para vir a nutrir, tá? Vir a nutrir a planta toda. Além de, obviamente, de se nutrir pelo substrato, tá? Além disso, a planta ela basicamente ela se alimenta pela luz solar, tá? É por isso, por exemplo, que existem vários adubos que são foliares. Você não vai aplicar diretamente aqui no substrato, você aplica aqui nas folhas, porque as folhas são uma fonte de absorção muito grande aí, principalmente na questão de nutrientes da planta, certo? Então, a primeira dica é essa, sol, tá? Quem mora em apartamento vai ter que encontrar um meio termo aí para que a planta absorva aí pelo menos 5 horas de sol, tá? O outro cuidado, gente, é a questão da rega, tá? Que é muito as pessoas ainda tem essa dúvida, é bastante constante. Quando eu devo regar minha rosa do deserto? Sempre que secar. A regra é muito simples. Ó, você vai colocar o dedinho aqui, ó, no seu substrato. Ó, se você perceber que já está seco, você rega até escorrer, certo? A segunda e não menos importante dica, minha gente, é a questão do pote que você vai escolher, tá, gente? O pote ele tem que ser bem furado, tá? Se o pote for maior que esse, obviamente, o ideal é que você fure também nas laterais, tá? Isso vai evitar que sua planta venha a reter muita água no seu substrato e vir a apodrecer, tá? Então é muito importante essa questão. Se seu vaso for maior ainda, você pode colocar no fundo do vaso brita, isopor, carvão, tá? O que ajuda a escorrer a água, tá? Outra questão interessante, gente, agora nós vamos, pelo menos no Nordeste, nós vamos entrar no período chuvoso. Então, questão bem interessante, não deixe seu vaso em cima da terra, diretamente em cima da terra, tá? Por quê? Porque as raízes, a tendência é que elas vão penetrar ali no solo, tá? Então, o ideal é que você coloque um suporte embaixo do seu vaso, tá? Pode ser um tijolo, quem quiser pode também colocar um suporte de ferro, tá? E se você tiver poucas plantas, tente deixar um espaço entre os vasos, tá? Aqui é impossível, né? A gente deixar um espaço. Mas se você puder, você deixa um espaço entre os vasos para quê? Correr vento, tá? Porque à medida em que vai ficar o vaso ali acumulando água aqui no fundo, vai reter água, vai reter umidade, vai reter fungo e pode levar aí a podridão de sua planta, tá? A questão de adubação, minha gente. As pessoas sempre têm muita dúvida em relação à questão da adubação. Para quem está iniciando, não sabe as questões de dosagem, etc e tal, eu recomendo que use um osmocote, tá, gente? É aquele adubo que a gente coloca aqui em cima do substrato, né? Coloca um pouquinho em cima do substrato e toda vez que você regar ele vai estar dissolvendo um pouquinho, tá? De modo que você não erre a mão, desde que você não vá lá e coloque a mão cheia, né, de adubo na planta, né, gente? Você vai colocar algumas bolinhas, você não vai chegar lá e coloca lá a mão cheia de adubo na sua planta, senão você pode prejudicar ao invés de ajudar. Isso vale para outros adubos também, seja
sólido, seja líquido, tá? Se você for utilizar adubo, use sempre a quantidade mínima, porque se você errar a dosagem, sua planta não vai sofrer. Se você colocar uma dosagem muito forte, você vai intoxicar a sua planta. Ela vai responder com folhas feias, com folhas enrugadas, com uma série de problemas que posteriormente você vai ficar se questionando, né, qual seria o problema de sua planta, tá? Dito isso, tem outras questõezinhas secundárias, minha gente. Por exemplo, questão de mato no seu vaso. Olha, não pode ficar mato no seu substrato, gente. Por quê? Geralmente, ó, essas ervas daninhas, olha como ela tem a raizona, elas vão lá no fundo do substrato e vão absorver ali, ó, todos os nutrientes que sua planta tem, tá? Então, o que iria para a planta, a erva daninha acaba absorvendo, tá? Aí a gente já entra em outras questões, né? Você vira aí fungos, né? Nessa época chuvosa, o inverno já iniciou aqui pelo Maranhão, a gente observa que na hora que chove cria muito fungo, tá? Isso aqui é um dos fungos que cria na folha, tá? Tanto na parte de cima como no verso da folha também, tá? Há quem use aí para combater os fungos vinagre, né? Dilui aí aproximadamente 4 colheres de sopa de vinagre, né? Vinagre de maçã, e borrifa nas plantas para evitar esses fungos, tá? Mas o problema desses fungos nas folhas, ele é bem menor comparado a outras pragas, né? Que nós vamos falar em outro vídeo, tá? O foco do vídeo hoje aqui é a questão dos cuidados básicos, tá? Você tendo um bom substrato, minha gente, um substrato fofo, um substrato poroso, que não junte muita água, sua planta ela vai se desenvolver bem, tá? Você não precisa estar preocupado todo dia estar ali colocando adubação, colocando adubos diferentes aí em sua planta, tá? Se você tiver um osmocote, você pode ir lá e colocar, você já fica tranquilo que sua planta vai estar aí respondendo, tá? E tem outros adubos também aí no mercado, tá? Você pode também estar utilizando aí na expectativa que sua planta venha a florescer, tá bom? Não vou ficar indicando, porque existem vários, né? Também tem as pessoas que vão assistir esse vídeo estão distribuídas nas mais diferentes regiões do país e tem acessos diversos a esse tipo de adubação, a vários tipos de adubação. Eu recomendo usar basicamente o osmocote, tá? Porque você não vai precisar ficar se preocupando de estar colocando toda semana, a cada 15 dias, a cada 20 dias, como ocorre com outros tipos de adubo, tá bom? E sempre, nunca é demais frisar, usar uma quantidade pequena. Se você errar, você pode colocar depois. Se você exagerar na adubação, aí você vai ter o problema, que vai ter que trocar o substrato. Se você ainda não tem muito costume, muito traquejo de estar trocando substrato, você pode aí estar abalando as raízes e pode vir até a matar sua planta, tá bom? Então, gente, os cuidados básicos com suas plantas é basicamente esse: 5 horas de sol e rega quando o substrato secar, tá? Você não vai esperar sua planta dar a resposta de que está desidratada, tá? Se você tentar matar sua planta de sede, digamos assim, ficar aí uma semana sem regar, por exemplo, ela vai usar toda a reserva de nutrientes que tem no Caudex, tá? E vai começar a murchar, né? As pessoas sempre reclamam: ah, o Caudex de minha planta estava murcho, estava mole. Aí, desesperada, corre lá e arranca a planta do substrato. Não precisa você fazer isso, gente. Não precisa você estar lá arrancando. Por exemplo, você deixou uma semana sua planta sem regar. O primeiro sinal que ela vai dar, minha gente, ela vai murchar as folhas, ficarão com as folhas murchas. E depois que elas ficarem com as folhas murchas, o Caudex também vai murchar, tá? Vai ficar mole, tá? Quando que você deve arrancar sua planta do substrato, né? Se você observar que o caule, que o Caudex mudou de cor, ficou na tonalidade escura. E quando você pegar nele, ele não vai ficar mole. Quando você pega nele, ele se desmancha. Aí a planta já está podre, tá? Então você tem que tomar cuidado nisso. Existe uma grande diferença entre a planta estar desidratada, com sede, que ela vai usar os nutrientes que tem no Caudex, e a planta está apodrecendo. Quando ela está apodrecendo, na hora que você enfia um dedo, ela não vai ficar mole. Seu dedo simplesmente vai sumir ali no Caudex dela, porque ela já está em estado avançado de apodrecimento, tá? Então, se você tiver o vaso bem furado, se você usar algum material para ajudar
a verter a água, né, a filtrar a água, você vai diminuir algo em torno de 90% aí da podridão das raízes de suas plantas, tá bom? Então, e adubando, né, de preferência com algum adubo de liberação lenta, então você pode ficar despreocupado, sua planta vai estar saudável, ela vai estar respondendo aí e dando flores, tá certo? Que é o que nós queremos, né? Que nossas plantas sempre estejam aí com flores. Mas também, gente, para a planta vir dar flor, ela vai ter que ter um caudex legal, ela vai ter que ter alguma reserva, tá? Às vezes, por exemplo, as pessoas têm uma muda de galho e querem que a muda de galho recém enraizada que venha dar flores, que venha estar aí florindo em abundância. Não, gente. O caudex, né? Essa reserva que as plantas têm é o que responde aí para ajudar na questão da floração, para ajudar aí na questão da florada, tá? Então, não é só questão da adubação. A planta ela vai ter que ter um suporte para vir a florescer. Se ela não tiver esse suporte, muito dificilmente ela vai florescer aí com abundância, do jeito que você está almejando, tá bom? No mais, minha gente, eu acredito que os cuidados básicos com sua planta basicamente são esses, tá? 5 horas de sol por dia, regar toda vez que o substrato secar, tá? Se você tiver poucas plantas, você observa lá, coloca o dedinho lá no substrato e vê se está seco. Se estiver seco, você vai lá e molha até escorrer. Nessa época mais seca, se sua região está seca, muito seca, né? Época de verão, está ventando muito, então você pode regar todo dia. Se tiver bastante seco, gente, se tiver bastante quente. Se não, né, se seu clima está mais frio, se no seu clima está chuvoso, você não vai regar a sua planta, tá? Principalmente as pessoas que residem na região do centro-sul do país, né? O clima esfriou um pouco, né? A temperatura baixou menos de 20 graus, você não rega de jeito nenhum sua planta, tá? Por quê? Porque as roças do deserto, quando as temperaturas baixam, abaixo de 20 graus, elas começa a entrar em processo de dormência, tá? Fez frio hoje, fez frio amanhã, fez frio depois de amanhã, muito provavelmente sua planta aí ela já estagna, ela entra no processo aí de dormência. Não adianta você adubar, não adianta você fazer nada que a planta ela não vai responder, tá bom? Por quê? Porque elas são plantas de climas temperados. O nome é rosa do deserto, mas elas não são do deserto, elas são de climas semiáridos, né? Digamos assim, no clima mais seco, tá? Então, o nome é rosa do deserto, mas é só nome, tá? Elas não são propriamente do deserto e elas demandam de um pouquinho mais de água do que o que se imagina, tá? Se tiver muito quente, aí você pode regar bem, não tem nenhum problema. Quando aqui na minha região, no Maranhão, está muito quente, eu rego praticamente todo dia, tá? Praticamente todo dia eu tenho que regar, tá bom? Outros cuidados simples que pode acontecer, se a planta está lá no quintal, ela está em sol pleno, se ela for uma planta novinha e pegar o sol da tarde, às vezes pode ocorrer dela ter queimaduras no caudex, tá? Aí você vai resolver com com uma solução muito simples. Você vai pegar um jornal, né, uma folha de papel, e você vai colocar ao redor do caudex dela. Isso evita as queimaduras. Quando você começar a observar a manchinha amarela, ali já é o início de queimadura, tá? Se você não tirar, às vezes a queimadura ela queima todo o material, queima a casca e vai queimando até a parte interna da planta, tá? Então é um cuidado muito simples. Na época quente você coloca lá a sua sainha de jornal, né, de papel. Na época chuvosa, na época de mais frio, você vai lá e tira, tá? Porque se ficar muito abafado na época fria, né, na época chuvosa, na época úmida, pode juntar mais fungos, né? Os fungos gostam de umidade, né? Você pode perder sua planta por podridão, tá bom? É bom que sempre lembre as pessoas desse pequeno detalhe, tá certo? No mais, você pode usar aí um osmocote, né? Adubação de osmocote a cada 3 meses, a cada 6 meses, tá? Depender da formulação que você está utilizando. Esse que eu estou utilizando aqui, né? Que é o Basacote, né? Esse verdinho. Segundo os produtores, eles levam até 12 meses para fazer toda a liberação aí dos componentes químicos dele, tá? Mas aí a partir de 6 meses já está praticamente completamente dissolvido, tá? Enfim, você vai usar essa adubação, porque como a adubação do osmocote é de liberação lenta, você não vai ficar com aquela preocupação de estar colocando sempre adubo, ou até mesmo via
errar a mão, né, nessa questão da adubação. Nós vamos fazer outro vídeo posteriormente referente à questão de adubação. Hoje era basicamente isso, tá? Falar de cuidados básicos, né, que é o mínimo que você precisa fazer aí para a sua planta dar flores, tá bom? Eu agradeço a todos que estão acompanhando o nosso canal, que estão participando, né? Que deixam seu like, deixam sua pergunta, que estão se inscrevendo, que estão compartilhando o vídeo com os amigos, com os familiares. Eu agradeço imensamente, tá? Eu peço a todos que ajudem a divulgar o nosso trabalho. Não estou ganhando nada aqui no YouTube, não, só estou apenas divulgando o meu trabalho, tá bom? Eu agradeço a todos e boa tarde, bom dia, boa noite.